realidade. Quem era o controlador da Petrobras? Tesouro Nacional. Mas quem era o dono? Era o PT. Entendeu? Então existe uma diferença entre controlador e dono efetivo, né? Por quê? Porque o PT fazia o que queria com a Petrobras. Muito embora ele não fosse o controlador, mas ele era o dono efetivo. Então teme-se que isso venha a ocorrer novamente. Eu temo isso. Agora, aqueles que não temem, compre Petrobras. Vocês venderam algum papel que vocês tinham por conta da mudança do governo ou não? Ou estão de olho em alguma coisa assim? Você veja bem, enquanto PT, a Petrobras chegou a R$4. Enquanto Bolsonaro, ela ficou nos R$30. Por quê? Era uma gestão mais pró-mercado. Porque gestões competentes. Tá a cotação segue o lucro. É uma equação simples, a cotação segue o lucro. É claro, né? Não há dúvida nenhuma. Então, esses elementos, por isso que eu gosto de falar não do passado, do futuro. Entendeu? Pensando porque até você falar de passado é triste. Então eu prefiro falar de coisas mais alegres. Isso é um bom presságio, então, porque afinal quer dizer que o futuro vai ser mais alegre. Não, eu acho que sim, porque aí você vai fugir das estatais. Ah, sim, você vai fazer boas escolhas. Você vai investir, você vai colocar o seu dinheiro na mão de gestores competentes. Sim. Que é o que eu estou fazendo. Se tem uma coisa, né, você citou, por exemplo, que o cenário ele deve ser desafiador, questão de juros altos, uma inflação ainda alta e que deve aumentar com mais gastos do governo, né? A gente está vendo a estimativa de inflação já subindo e com excesso de pessimismo tem muita coisa barata em bolsa, então vai ter muita oportunidade para quem souber aproveitar. Vocês estão de olho em alguma coisa específica assim que, nossa, na tua opinião, isso aqui ficou a preço de banana a ponto de não poder ser ignorado? Tem algo que chama muito a sua atenção? Olha, existem ainda excelentes oportunidades no mercado se você não olhar assim. Se você olhar assim, num horizonte. Né? Eu, por exemplo, eu estou comprando ações de uma empresa que opera numa atividade perene, tá certo? Que realizou e está realizando uma reestruturação fortíssima nas suas matrizes energéticas. A empresa possuía uma concentração muito forte na geração de energia hídrica. Hoje ela tem uma participação muito mais significativa em outras matrizes energéticas. Essa empresa é uma das poucas no país que estatutariamente distribui 100% do seu lucro. É uma empresa que alterou significativamente a sua base acionária, reduziu a sua base acionária. E é uma empresa que vem investindo fortemente em outras matrizes energéticas, não é isso? Então, o que aconteceu? Essa empresa, questão de um ano e meio atrás, ela se chamava AES Tietê. Por quê? Porque no seu nome estava representada o fator de que ela gerava energia no Rio Tietê. Então, o que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram foi mudar o nome para AES Brasil, o que já alterou o sentimento de divulgação da empresa, não é isso? De imagem, de que hoje ela não é mais Tietê, ela é Brasil. Está correto? Segundo ponto importante também, ela converteu todas as ações preferenciais em ordinárias. E terceiro ponto importante, ela eliminou as units. Uma unit custava 10, 12 reais. E ela estava representada por 5 ações. Então,
Terceiro ponto, ela fez um grupamento que passou a ter a representação da cotação de uma ação, aquilo que significava a cotação de 5 ações. Então, se você interpretar esse pensamento, você vai chegar numa conclusão seguinte. Hoje, uma ação da AES Brasil custa... Eu comprei alguma coisa hoje a 9,25, 9,25, 9,27. Você divide por 5. Dá 1,80, 1,80 e pouco. Eu acho que é uma empresa que a cotação dela, ela não está de graça. Ela está praticamente dado isso aí. Entendeu? Só que existem aqueles que enxergam assim e aqueles que enxergam assim, num horizonte. Está correto? Então, eu acho que agora, pelo fato dela ter uma base acionária bem menor, o rateio do lucro vai significar mais dividendo por ação. Tudo isso é o quê? É futuro. Está entendendo? Então, eu gosto de comprar o futuro. E eu estou comprando o futuro. Por isso que eu gosto sempre de debater o futuro. Isso é muito interessante, porque você está com 84 anos e sua cabeça ainda é de longo prazo. Claro. Você não está comprando pensando em vender no ano que vem ou no próximo. Não. Veja bem, isso daí faz parte da minha carteira de renda mensal. Então, isso daí é uma coisa invendável. Né? Não interessa o preço que ela possa alcançar. O objetivo será sempre o quê? Contemplar a minha renda mensal. Você já fez uma conta, Barsi, para saber o quanto do seu patrimônio veio, por exemplo, após... Vou dar uma idade X aqui, 65 anos, porque o Warren Buffett lá fora, uma das coisas muito divulgadas sobre ele é que hoje a riqueza dele é de uns 110 bilhões, se eu não me engano, de dólares. E disso, 107 bilhões vieram após os 65 anos. Você sabe o quanto que veio na sua vida, assim, depois que você já estava aposentado, entre aspas? Olha, nós temos uma diferença muito grande. O Warren Buffett, ele administra um fundo. E o fundo não é só dele. Ele tem muitos que aplicam no fundo. E outra coisa, ele não distribui dividendos. Entendeu? Ele gera o sentimento da valorização. E é claro, mas o sentimento, então, é que ele tem um patrimônio grande. E tem. Agora, não é só dele, entendeu? Ele é o gestor, aliás, com outros gestores também competentes. Então, há uma diferença muito grande entre ele e eu. Eu não sou um fundo. Holding, né? Não é isso? Eu tenho um fundo, mas eu não sou um fundo. Então, eu tenho a mesma característica dele na pessoa física, enquanto ele tem o quê? Ele valoriza a cota. Está correto? Então, o cidadão ganha na valorização da cota. Ele não distribui dividendos. Eu não, eu tenho o meu dividendo. Entendeu? Nós temos assim, vamos supor, conceitos diferentes. Tá certo? Agora, é claro, ele também teve um sentimento de investir bastante aguçado, não é isso? E outra, ele teve também a felicidade de estar num país onde 90% investe na geração de riqueza. Sim. Não é aqui onde 99% investe o quê? Não, é agiota. Está entendendo? Então, há essa diferença. Então, quando ele comprou ações de empresa General Electric, Coca-Cola, West Fargo, né? Aqui você é obrigado a comprar outras empresas que não são idênticas lá. E o crescimento foi fantástico. Mas o padrão de multiplicação de patrimônio ele é muito parecido por conta da composição, fórmula, da equação. É o tempo. Exato, é o tempo. Então, se você for pensar nas histórias do livro, né? Sei lá, o primeiro milhão ali no final da década de 70 para o primeiro bilhão
que foi em 2012, eu me lembro, porque foi quando eu descobri que eu era filha de bilionário, enfim. Essa história é ótima, né? Já contei que eu passei em frente à banca, vi lá meu pai, o Lírio Parisotto e o Guilherme Afonso Ferreira na capa da Exame, os bilionários da Bolsa. Eu, opa, como assim, né? Então, o primeiro bilhão Você que foi... descobriu pela revista, Pela então. revista, descobri pela revista. Então, imagina, do primeiro milhão no final da década de 70 para o primeiro bilhão, quantos anos não foram, né? Até 2012. Para 4 bilhões, 3,5, enfim, isso varia muito, mas multiplicou por 4 nos últimos 10 anos. Uhum. Né? Então, obviamente, o tempo Há uma relação, né? Bem forte. Tá entendendo? Então, e tem uma outra coisa que eu procuro também divulgar com bastante ênfase. O cidadão que opera no mercado dentro desse foco de uma carteira de renda mensal, ele tem que se ater ao benefício do provento, não ao sentimento do patrimônio. O patrimônio, ele serve para alimentar e contemplar o teu ego. Então, ele tem um valor relativo, está correto? Só para vocês terem uma ideia. Em aproximadamente 6 meses, o meu patrimônio caiu de 4 bilhões e 400 para 3 bilhões e 700. Então, teoricamente, eu perdi 700 milhões. Mas eu não perdi nada. Por quê? Porque eu não vendi. Entendeu? Então, o cidadão, ele tem esse sentimento retrógrado de que ele perdeu, mas ele não perdeu. Você está entendendo? Daqui a pouco, na hora que o mercado se movimentar positivamente novamente, ele pode ir a 5 bilhões. Entendeu? Então, o que a pessoa tem que se ater é no resultado. É aquilo que alimenta o caixa, não aquilo que alimenta o ego. Entendeu? É isso aí. Com certeza. Bom, Isso é uma prevenção que eu sempre faço para as pessoas, porque o camarada, às vezes, até uma vez, várias vezes, em alguns pronunciamentos que eu fiz, eu até imitava o William Bonner. Né? Ele até deixou de fazer isso. É verdade. O William Bonner, quando a ação caía um pouco e a bolsa caía, então ele, com todo aquele ênfase, ele falava, a bolsa caiu. Você tinha a sensação que você ficou pobre de repente. E não é, né? não, verdade. A bolsa caiu, como ela pode subir? Ele nunca falou, a bolsa subiu. Mas ele falava com um ênfase desgraçado, a bolsa caiu. E eu imitei ele várias vezes, ele deixou de falar isso. Foi bom. Barsi, e falando de erros e acertos, qual você considera que foi o seu maior acerto em bolsa? Por exemplo, a gente tem aqui na programação das aulas gratuitas que vão ao ar por conta do lançamento da segunda turma do MBA, um episódio onde você ganhou uma fortuna com o Santander. Essa seria o maior acerto a ser divulgado? Não, eu tive a oportunidade de assumir muitos acertos e alguns erros. Está entendendo? Nossa, a gente comprou muitas ações que hoje estão valorizadas. Né? Eu cheguei a comprar Banco do Brasil a 60 centavos. Cheguei a comprar Klabin 17 centavos. Está entendendo? Cheguei a comprar Santander a 11 centavos. Então, não é um acerto só, são muitos. Mas é porque você está no meio, então você está analisando, você está olhando. Eu não quero ser futurólogo, né? E nem... Mas pode ser que daqui a pouco as ações da AES Brasil possam valer R$20. Então dobrou de preço. Entendeu? Uhum. É isso aí. Então, você investir, na razão direta que você investe, você retira papéis do mercado, então aquilo vai ficando cada vez mais difícil de você comprar. Mais escasso. Então, é uma questão de bolsa, nada mais é do que
volume de títulos de um lado e quantidade de recursos do outro. Na razão direta que você tem muito mais recursos, o preço aumenta. Na razão direta que você tem muito mais títulos, o preço diminui. Isso é um mecanismo tranquilo de se observar. Acho que o diferencial do case do Santander é porque, diferentemente de Banco do Brasil, Klabin, enfim, que foram ações compradas a centavos, essas ações foram compradas há 40 anos. Santander não. Santander foi comprada em 2006. O Banco do Brasil também. É que é um caso emblemático que mostra que foi algo recente. Então, quer dizer, não é que a estratégia funcionou porque ela começou há 40 anos atrás. Claro que isso também é um fator, mas tem dado certo também nesses últimos 20 anos. Quer dizer, ela continua sendo uma estratégia atemporal e que pode sim, hoje, no dia de hoje, quem nunca teve contato com ações pode começar essa estratégia hoje, né? Então, acho que o caso Santander pode não ter sido o maior, mas ele traz essa coisa emblemática de ter sido algo recente, né? Saiu de 11 centavos para 27, 28 reais, né? A gente falando de Symbiose, então... Bom, para quem quiser conhecer mais sobre isso, dia 27/1, essa é a terceira aula que nós teremos dentro do lançamento da segunda turma do MBA do Método Barsi. E para quem quiser se inscrever gratuitamente, tem um link aparecendo na descrição do vídeo e um QR Code aqui na tela. E tem um erro que foi educacional para você lá atrás, emblemático, a ponto de falar, nossa, por conta disso, mudei minha forma de investir? Ou não? Não, que eu me lembre assim, né? Na realidade, o que eles têm do jeito Barsi de investir, na realidade, eu não recomendo nada para o cidadão fazer. O que eu recomendo é aquilo que ele não deve fazer. Está entendendo? Então, são 10 itens, né? Que Os você 10 não mandamentos, deve fazer. né? Os 10 mandamentos, né? Que o pessoal fez. Tá entendendo? Então, por exemplo, não seja um especulador, seja um investidor. Invista na geração de riqueza, primeiro. Segundo, compre ações de empresas com projetos futuristas. Terceiro, vamos supor, não faça day trade. Tá certo? Quarto, não se alavanque, não faça derivativos. Então, o que eu tenho procurado desenvolver não é uma sapiência daquilo que o cara tem que fazer. É exatamente aquilo que ele não deve fazer. Ou seja, não é para Então, ser um gênio, não ser um burro. Seria isso. Exatamente. Por exemplo, nunca entregue o seu recurso para o camarada fazer o que ele quiser. Fiscalize, acompanhe, tá entendendo? Participe, entendeu? Porque se você fizer isso, você vai ter uma surpresa extremamente desagradável. Como eu vejo, né? Pessoas que investem em determinadas instituições que nunca você acha um cara que falou, eu ganhei. Todos perdem. Entendeu? Por quê? Porque todos agem em razão de um procedimento de pegar o recurso e falar, então tá aqui, faz o que você achar que tem que fazer. Não. Eu acho que o cidadão tem que ter alguém que oriente, alguém que tenha competência, capacidade e que tenha vivência de mercado, tá entendendo? E que, veja bem, para você ter orientação de alguém em ações, é preciso que esse indivíduo tenha ações. É isso? Se o indivíduo não tem ações, como é que ele vai poder falar de ações? E hoje o que tem no mercado, muita maritaca. Quer dizer, maritaca que fala aquilo que ele nem sabe, né? Ele transmite aquilo que ele ouviu. Entendeu? Então, você tem muitas dicas aí do mercado. Olha, compra isso que você vai ganhar 1000%. É uma irrealidade. Então, o cidadão tem que estar prevenido de que isso é uma irrealidade. Então eu mostro para ele, olha, não vai atrás desse cara, porque você ir atrás desse cara é o mesmo que você contratar um advogado que nunca foi no fórum. Você vai perder, não tem dúvida nenhuma, entendeu? Então você tem que consultar sempre aquilo que você determinou, né? O melhor. O mesmo procedimento que você faz quando você tem uma dor de barriga, né? Você não vai consultar o calista, você vai consultar uma pessoa que mexe
destino, não é isso? E que seja competente, tá certo? No mercado é assim também. É que as pessoas não interpretam isso. As pessoas têm uma outra noção, um outro tipo de comportamento. Acho que qualquer um pode falar. Mesmo que um cara que entrou ontem no mercado, que não sabe nada, então ele chega e fala, não, se comprar isso, a palavra dele passa a ser o quê? A realidade, aquilo que não é. Então você tem que procurar essa pessoa, né? Da mesma maneira que você procura o médico, tá certo? É isso aí.